Bom, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos aqui de volta com as aulas de ensino remoto, certo? E hoje nós vamos ver o conteúdo causos, resenha e resumo, certo? Os causos são histórias fantásticas que podem ser engraçadas ou assustadoras. Um causo, para ser bem contado, tem que conferir às palavras entonação, ritmo e até mesmo sotaque e expressões interioranas. Esses elementos são fundamentais para capturar a atenção de quem ouve e provocar as mais diferentes sensações. No Brasil, o povo mineiro tem fama de bons contadores de causos, mas esse gênero não fica restrito apenas a algumas regiões, pois o causo agrada a gaúchos e baianos. Causos populares, por exemplo, o causo do burro, a história de Zebedeu. Aí nós temos um exemplo de causo. O caipora. É um trecho do causo, certo? E o Belisário morava à beira do rio e fazia cestos para vender. Certa vez recebeu uma encomenda de um balaio bem grandão e só conseguiu terminar o serviço quando já tinha anoitecido. Ao andar pela mata para entregar o balaião, e o Belisário deu de cara com o caipora, um preto velho andando devagarinho, apoiado a um cajado. Ele está sempre atrás de um pedaço de fumo de corda, e quem não tem é encaiporado, e passa a viver bem azarado. Com medo, e o Belisário se escondeu dentro do balaio. O caipora foi embora e o homem foi entregar o cesto. Ufa, mas aprendeu sua lição. Nunca saia para andar na mata à noite sem um pedacinho de fumo de corda para o caipora. Eu, hein? A resenha é um gênero textual que consiste na descrição de um texto ou de um filme, no qual quem escreve pode expressar sua opinião. As resenhas são lidas pelas pessoas que pretendem saber algo acerca de um conteúdo, sobre aquele conteúdo, do que se trata ou se é bem avaliado pela crítica, por exemplo. Por isso, elas podem influenciar a escolha do leitor, quem tem dúvidas sobre ler um livro ou outro, e do espectador, que ainda não decidiu se quer ou não assistir determinado filme. Resenha não é resumo. A diferença entre resumo e resenha é que o resumo descreve os acontecimentos de um texto ou filme de forma breve, ou seja, sem detalhes. A resenha, por sua vez, relata sobre o assunto de que o texto ou filme aborda, sem descrever os acontecimentos. Então, assim, resumindo, o resumo é aquela informação que você tem sobre o filme ou sobre o livro. Em outras palavras, no resumo vocês têm spoilers, certo? Spoiler é aquele que a pessoa não quer saber porque senão estraga o filme ou o próprio livro. E a resenha não tem spoiler, certo? Mostra ali do ponto de vista da pessoa que está falando sobre o que é o filme ou sobre o que é o livro, mas não diz exatamente o que acontece. Dá uma ideia do que acontece para o leitor ou para o espectador. Isso quer dizer que o resumo é uma apresentação breve e fiel ao texto. Assim, quem o escreve não acrescenta nada novo, bem como não opina acerca do seu conteúdo. O objetivo da resenha não é descrever o conteúdo de forma resumida, mas dar a conhecer ao leitor a proposta apresentada pelo texto, influenciando assim a sua escolha. Características da resenha: descritiva. A resenha pode ser descritiva. O resenhista descreve o texto com suas palavras, oferecendo um apanhado da obra.
Ela pode ser opinativa e ela é breve, ou seja, é curta a resenha. Características do resumo: apresentação fiel do texto. O autor do resumo escreve um texto reduzindo ao máximo o que está escrito na obra, sem acrescentar nada de novo. No resumo você não expõe a sua opinião e o resumo também é breve. Exemplo de trecho de resenha de Vidas Secas, de Graciliano Ramos. A obra revela a maestria do seu autor ao tratar de problemas sociais, neste caso a seca do Nordeste, inspirada na própria experiência de Graciliano Ramos. Vidas Secas se tornou uma obra emblemática que convida o leitor a se deliciar numa leitura de palavras simples, cuja maior parte dos capítulos podem ser lidos fora de sua sequência. Então perceba aí que a resenha ela é curta, só tem aí 5 linhas. A resenha aí não fala o que acontece é, em Vidas Secas, mas a pessoa que faz a resenha, ela expressa a opinião dela quando ela diz, revela a maestria do seu autor, é, obra emblemática, convida o leitor a se deliciar numa leitura de palavras simples. Ou seja, tudo isso aí é a opinião da pessoa que está escrevendo a resenha. Mas em nenhum momento aí você sabe exatamente o que acontece em Vidas Secas. Exemplo de trecho de resumo de Vidas Secas de Graciliano Ramos. A obra consiste numa crítica social sobre a seca do Nordeste. Vidas Secas retrata as dificuldades de uma família de retirantes, Fabiano e sua esposa Sinhá Vitória, os 2 filhos do casal e a cadela Baleia, estimada por todos como se fosse um membro da família. Então perceba aí que no resumo, que também é curto, só tem aí 4 linhas, ele é bem objetivo e ele dá detalhes do que acontece em Vidas Secas. Ele fala aí sobre os personagens, Fabiana e sua esposa, assim, a Vitória, os 2 filhos do casal e a cadela Baleia. É, ele fala o que acontece, qual o objetivo aí de Vidas Secas, que é uma crítica social sobre a seca do Nordeste, certo? E veja que ele não expõe a opinião, ele é bem objetivo, fala o que acontece, apresenta os personagens, certo? Então esse aí é a diferença entre o resumo e a resenha. Resenha descritiva. Neste tipo de resenha, o resenhista dá a conhecer ao leitor um pouco sobre o autor e sua obra. O assunto abordado no livro, por exemplo, o que é feito de forma bastante breve, ou seja, sem detalhar personagens e acontecimentos. A resenha descritiva é informativa, pois consiste em uma forma de expor algo relativo a um conteúdo, sem relatar sua história e fazer julgamentos. Resenha crítica. Também chamada de opinativa, neste tipo de resenha, além de expor algo a respeito de um conteúdo, o autor dá a sua opinião de forma crítica, influenciando o comportamento dos leitores. Sem detalhar um livro ou um filme, por exemplo, o autor da resenha crítica informa ao leitor qual o seu enredo, mas não conta a sua história. O autor diz o que pensa acerca do texto ou do livro, opinando sobre o conteúdo e o estilo utilizado. Estrutura da resenha. Como qualquer gênero textual, a resenha tem um padrão que permite que ela seja identificada dessa forma. Bibliografia da obra resenhada, de acordo com as normas da ABNT. Identificação do resenhista, que pode conter apenas o seu nome ou ser mais completo e contemplar também profissão e título. Texto da resenha contínuo, ou seja, sem quebras de subtítulos. Esse texto deve ser organizado em introdução, desenvolvimento e conclusão, o que pode ser feito da seguinte forma: introdução da resenha. Informações sobre o autor da obra, tais como formação, local e tempo onde viveu e outras obras que escreveu, bem como informação acerca do tema e do gênero da obra, como é feita a sua abordagem, qual a intenção do autor. Desenvolvimento da resenha. Informar como a obra é organizada em termos de texto e de imagem, a que leitor ou espectador ela se destina. Conclusão da resenha. Informar se o tema, ou seja, o assunto, se o assunto é de fácil compreensão, se a obra é interessante e destaca dentro do seu gênero, comparar com outras obras do mesmo autor.
As 5 características essenciais de uma resenha. Concisão. A concisão é a característica mais marcante do gênero textual resenha. Afinal, trata-se de um texto breve, sem detalhes, em que o resenhista pretende apenas informar do que se trata um texto. No caso das resenhas críticas, além de informar, o resenhista tem como intuito dar seu parecer referente a um conteúdo, muitas vezes com o objetivo de influenciar a escolha dos leitores. Objetividade. A objetividade é outro aspecto muito importante. Focar o ponto-chave do conteúdo que está sendo resenhado pode garantir o sucesso de uma resenha, principalmente se o resenhista pretende convencer seus leitores. Argumentação. As resenhas críticas pretendem persuadir o leitor a escolher determinada obra, por isso o resenhista deve saber argumentar. Para tanto, as resenhas recorrem à coesão e coerência, fundamentais para a construção de um texto eficaz que expõe ideias e tenta convencer alguém. Recomendação. As resenhas servem para recomendar ou não uma obra. Em qualquer um dos tipos, elas têm como objetivo informar. Por isso, muitas pessoas a leem quando procuram um livro ou um filme, tal como se estivessem pedindo uma indicação a alguém. Então aí, quando você está procurando um livro ou um filme, vendo a resenha, você vai ver se aquilo lhe interessa ou não. E sem saber o que acontece na obra. Porque ali o resenhista ele vai lhe dizer, na opinião dele, se é uma boa obra ou não, se é um bom livro ou não, se é um bom filme ou não. O que ele acha, ele vai elogiar o que ele acha de bom, né? E criticar o que ele não acha. E até fazer uma crítica construtiva em cima daquilo que ele não acha interessante na obra. Estrutura. Em termos estruturais, a resenha se caracteriza por conter a identificação da obra resenhada e do autor, em um texto apenas informativo, ou informativo e opinativo, escrito sem quebras, ou seja, sem recorrer a subtítulos. Muito bem, pessoal. O assunto hoje era esse, certo? Resumo, resenha. E se você tiver alguma dúvida, você entre em contato comigo pelo WhatsApp, certo? E um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você. E até a próxima aula.